Galerinha do mal, meu nome é Pedro PG, esse é o Pipoca de Pedra e hoje nós vamos entrar no maravilhoso mundo das biografias. Pipoca de Pedra. Sim, meus queridos, se vocês acompanham bastante aqui o canal, vocês sabem que eu sou um grande ávido das cinebiografias, né, desses filmes sobre a vida de algumas pessoas. E muitas vezes eu faço um vídeo aqui sobre fato ou fake, o que aconteceu ou não na vida dessa pessoa, que deveria ter acontecido, provavelmente aconteceu, não sei, eu não estava lá. Mas perguntam bastante de onde eu tiro essas informações, então eu trouxe aqui 3 pilhas de livros das minhas biografias preferidas, alguns tiveram filmes, algumas não, para falar um pouco sobre elas e indicar para vocês. Então eu vou dividir em 3 vídeos. Esse primeiro aqui nós vamos falar apenas das biografias nacionais, das biografias brasileiras. Quero começar com eles e, sem mais delongas, vamos puxar o primeiro aqui. Eu gosto muito de biografias de atores e atrizes, então começando logo pela rainha, o prólogo, ato e epílogo da Fernanda Montenegro, né, uma autobiografia, livro de memórias dela incrível, inacreditável mesmo, com vários manuscritos, várias fotos, e que conta nesse formato meio teatral a vida da maior atriz da história do Brasil. Cara, isso aqui é uma aula de história do teatro, de história da rádio, história da origem da TV, né? A Fernandona estava na primeira TV do Brasil, que estreou ali na TV Tupi em 52, escrita pelo Nelson Rodrigues. Então, cara, isso aqui é a história do Brasil contada pela sua arte, pela uma das maiores artistas que o Brasil já teve, com certeza a maior atriz que o Brasil já teve. Obrigatório, com certeza obrigatório. Puxando a que eu tô lendo atualmente, meu queridíssimo Selton Mello. Eu já tive a honra de conversar um pouquinho com ele lá na Comic Con uma vez. E ele lança essa biografia, lançou no final do ano passado pela editora Jambô, num formato bastante interessante, né, onde ele responde perguntas de 40 pessoas que trabalharam com ele ao longo da vida. Vai desde Fernanda Montenegro e Paulo José até Pedro Bial, Major Estiano, Larissa Manoela. Então são ele respondendo as perguntas dessas 40 pessoas em uma biografia extremamente intimista, né? Aqui não tão histórica quanto a da Fernanda Montenegro, mas realmente uma viagem pelo, cara, eu diria que o ator mais querido, assim, do Brasil. O Celto, ele é o charme mineiro encarnado. E essa biografia eu guardo muito no meu coração. Ainda não terminei de ler, mas já tá nas minhas preferidas, sem dúvida. E é muito difícil a gente falar de biografia no Brasil sem falar de Rui Castro. Esse cara que fez várias das maiores biografias do Brasil. Ele fez a da Carmen, a do Garrincha, do Olavo Bilac. Ele faz até biografias sobre várias pessoas, né, como da Bossa Nova, da Hollywood dos anos 50. E essa aqui é a minha preferida dele, que é o Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo do Brasil. O cara que não só escreveu a primeira novela do Brasil, mas várias das maiores peças, maiores contos, maiores crônicas, e até foi adaptado para vários dos maiores filmes nacionais, né? O artista completo. Isso aqui também, cara, é uma aula de jornalismo, de política dos anos 30 aos anos 60, e é muito engraçada, é trágica ao mesmo tempo. E, cara, realmente, assim, para você entender o que foi o Brasil desde política, doenças, infraestrutura, comunicação e fora a saga do Nelson Rodrigues e seus 14 irmãos, é incrível, incrível. Não precisa ser conhecedor de Nelson Rodrigues para amar essa biografia. Anjo Pornográfico, muito boa. Só tem uma versão atualizada há pouco tempo. Uma que eu tenho um carinho pessoal especial, eu não gosto dessa capa aqui, né, que é a capa do Faroeste Caboclo, mas é O Filho da Revolução, uma das biografias que tem do Renato Russo, né, tem umas 2 ou 3 aí no mercado, mas essa é uma das que eu mais gosto justamente pelo aspecto do cenário que ela traz, de Brasília principalmente, né, por isso que eu falei que tem um apego, eu tenho um apego muito pessoal com o Renato Russo também, né, por ele ser meu patrono na Academia de Letras. Pra quem não sabe, eu faço parte da Academia de Letras aqui da minha cidade, tenho ele como meu patrono, amo Legião Urbana, mas por Brasília, realmente o que o Carlos Marcelo constrói da Brasília do Renato Russo é incrível, incrível. Eu sou um grande ávido pela história de Brasília e mesmo assim fiquei sabendo muita coisa de Brasília que eu não conhecia aqui, né, dessa Brasília dos anos 60 e 70. E fora a história do Renato Russo, muitíssimo bem contada, e de todas as bandas que participaram desse movimento pós-punk do rock candango dos anos 70. Tesouraço isso aqui também. E é claro, né, véio, a gente não poderia não falar de uma biografia da Rita Lee. Eu tenho aqui essa nova edição, que tem essa pintura trilateral, meu tie-dye, achei
muito bonita, né? A capa original é aquela como é que é? Do RG, que é essa capa aqui, provavelmente vocês já viram. E eu tô com essa nova edição aqui, lendo pela segunda vez também, porque isso é incrível também, cara. É difícil não usar os mesmos adjetivos, que eu peguei só os maiores aqui mesmo. Mas Rita Lee foi a bruxa-mãe, a maior rockstar que o Brasil já teve. E o que ela faz nessa biografia e o que o fã dela bota de acréscimos, cara, é incrível isso aqui. Incrível, é muito engraçado. Tem várias fofocas, tem várias surpresas. Muito, muito bom. Esse livro ele é complementado por outros escritos, né? Tem o Favorita, que tem algumas crônicas da vida dela também, e tem o Rita Lee, outra biografia que é sobre a luta dela contra o câncer. Também muito pesado, muito emocionante, mas muito necessário, uma aula de vida e de espiritualidade. Esse aqui é um pouco mais leve, um pouco mais divertido, mais bem-humorado. Muito bom, livro de cabeceira também obrigatório. E sim, eu sei que vocês podem estar sentindo falta de algumas biografias musicais, né, que infelizmente não tenho aqui, mas gostaria de citar a Vale Tudo, do Nelson Motta, sobre a vida do Tim Maia, uma biografia que revolucionou também as biografias brasileiras. Uma que eu gosto muito também é a Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que é da Garozona, da Gabriela Gonçalves, que era a namorada do Chorão, é uma biografia do Chorão, muito tocante também, muito legal. Tem as do Cazuza, né, principalmente Somente as Mães São Felizes, que é escrita pela Luciana Araújo, pela mãe do Cazuza, mas também tem O Tempo Não Para, que é uma biografia dele misturada com a história da AIDS no Brasil. Segredos de Liquidificador, que é uma biografia dele contada a partir das músicas do Cazuza. Então o Cazuza também é recheado de biografias muito boas. E eu só queria botar como extra aqui também biografias de bandas brasileiras, que são muito boas. Uma que eu até usei como base em um vídeo que eu fiz aqui, que é a Blá Blá Blá, do Eduardo Bueno, sobre a história dos Mamonas, lançado 1 ano após eles morrerem. Muito interessante essa biografia aqui, a mais completa dos Mamonas que eu já li, sem dúvida nenhuma. E uma que eu também tenho um carinho muito especial, que é a Velhas Virgens, de 18 anos de Barimbá, do Alexandre Cavallo, né? A Velhas Virgens já tá com 38 anos de banda, né? Isso aqui, quando fez 18 anos, mas é a maior banda independente da história do Brasil, tá nativa até hoje. Então, esse início é muito interessante, inclusive, no primeiro disco eles tocaram com Rita Lee, no primeiro disco, tocaram com Traje a Rigor, e, enfim, é uma banda que fez história. Espero muito que o Alexandre Cavallo lance uma versão mais completa com esses 38 anos de banda, porque isso aqui é ouro. Ele lança muito da história no blog pessoal dele, agora tá transcrevendo algumas pro Instagram. Indo para algumas mais históricas, eu gosto muito do Paulo Resutti, acho que é assim que se fala o nome dele, que ele lançou algumas biografias dos personagens, digamos assim, do Brasil Império, né? Então eu tenho aqui a Dom Pedro, a História Não Contada, do meu xará, do Pedrinho, e tem a do filho dele também, né, do Dom Pedro II, que é muito boa. Tem a da Leopoldina, que também é muito boa, e a minha favorita, que é a Demonão e Titila, né, sobre as trocas de cartas do Dom Pedro com a Domitila, que é incrível, né? A origem dos nudes, a origem do saxofone, cara, é um absurdo aquilo, mas é muito legal você ter esse panorama do Brasil ali do século XVII. E isso aqui é maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu sou muito fã de tudo da história da família real no Brasil, né? Da trilogia do Laurentino Gomes, e essas aqui também do Paulo Resutti são incríveis. E essa é a minha favorita, do Dom Pedro, a História Não Contada, que é a primeira dessa série dele. Outra coisa que eu gosto bastante são biografias sobre o cangaço brasileiro. Tem algumas aqui sobre o Lampião, muito interessantes, mas a que eu quero trazer é a Maria Bonita, Sexo, Inocência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. Muitíssimo interessante, né? Maria Bonita é um dos personagens mais importantes, mais cativantes e complexos da história do Brasil, e essa visão da Adriana Negreiros é muito, muito bacana. Esse aqui é um livraço também, é um livro que ele é tão fantástico que você acaba se desprendendo que ele é uma história real. Você acaba entrando num mundo de ficção, ainda mais você imaginando que isso aconteceu no Brasil e há não tanto tempo atrás, né? Menos de 100 anos atrás estava acontecendo a história de Maria Bonita e seu baile perfumado com Lampião. Mais um que vai para um outro mais pessoal é o Nerd, do Érico Borgo, jornalista aí que eu cresci acompanhando ele nas suas sagas ali no Omelete, depois na Ruro e também projetos pessoais. Um livro muito gostoso de ler, mas porque eu sou realmente muito fã dele, mas que traz uma evolução do que é ser nerd no Brasil, desde
ali do final dos anos 70 até os dias atuais. Uma biografia que me emocionou muito nessa questão, assim, apesar de eu ser um pouco mais novo, mas ter passado pelas mesmas questões nerds que Eric Borges passou. Esse livro, eu tenho um carinho imenso por ele também. Então, botarei uma indicação mais pessoal, mas se você conhece ele assim como eu, vale muito a pena. Uma biografia extremamente bem escrita, né? Um cara que tem uma vasta carreira literária como crítico e jornalista, e como livro ele não deixou nada a desejar também. E pra fechar, uma biografia que foi dividida em 4 livros, eu no momento só tô com 3 na mão, que é a biografia da Bruna Surfistinha. Deixei essa por último. Bruno, que eu já entrevistei lá no nosso podcast, o Pipocast, o podcast que eu estou. Inclusive, esse episódio foi relançado recentemente na iniciativa Pipocast Replay. Então, se você entrar lá no Spotify e pesquisar por Pipocast, está lá entre os últimos lançados a nossa entrevista com ela, que tem a dramatização de algumas cenas dessas biografias. E eu acho interessantíssima a história dela, né? Primeiro que é muito bem escrita, ela tem toda a questão de contar, de mesclar o presente com o passado. É realmente muito interessante a forma que foi escrita aqui. E aqui eu tenho os 3 primeiros livros, né? O Doce Veneno do Escorpião, que é o famosíssimo, que é o que traz essa mescla. E tem as famosas páginas pretas, tá bem legal. Tem o Que Eu Aprendi com o Bruno Surfistinha, que foi um pouco mais recente, né? Sobre a repercussão que toda a história dela trouxe na vida dela. Esse livro é muito interessante. O Na Cama com o Bruno Surfistinha, que não é tão biográfico assim, mas também gosto muito. E recentemente teve o Bruno Surfistinha, uma biografia que é mais recente, né? A história da Raquel Pacheco é realmente incrível, assim, o que essa mulher passou em tão pouco tempo como garota de programa e conseguiu se tornar a mais famosa da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, essas são algumas das minhas biografias preferidas nacionais. E se você quiser saber quais são as minhas biografias preferidas gringas e minhas biografias preferidas em quadrinhos, já se inscreve aqui no canal, porque rapidamente eu vou lançar mais esses 2 vídeos. Eu te espero lá, um beijo.